É tudo azul por aí, Viga? Tô tendo que pentear o cabelo aqui, Denise, porque já virou uma marca, né? Eu entro, boa tarde para você, para o internauta, ouvinte da Jovem Pan. Eu entro aqui no Jornal Jovem Pan e começa a soprar um vento. Quando não é o vento soprando, minha cara Denise, ouvinte internauta da Jovem Pan, é aquele mosquitinho me perturbando, mas eu garanto a vocês que eu tomo banho, passo perfume e desodorante todo santo dia, viu, Denise? De vez em quando também tem umas batucadas, né, Viga, de fazer a sonoplastia, né? Tem a turma do rock and roll, né, que fica tocando ao fundo, enfim, fazer ao vivo no meio da rua tem esse tipo de coisa, né? Mas é interessante, é curioso. Você tá vendo que o céu tá bonito, né? Lá no fundo tem o Pão de Açúcar, não sei se vai dar para ver. Tá bem nublado, né, Viga? Não, mas tá muito melhor, Denise. Eu saí de casa hoje com um dilúvio, um temporal, e agora já tô no momento cebola, né? Já tô começando a tirar as cascas. Mas tô cheirosinho, viu, Denise? Isso eu te garanto. E as novidades por aí, aqui. Viga? Vamos falar dos fatos, Denise. Eu vou deixar essa operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal para o final, porque há coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Pois bem, a Polícia Civil realizou uma grande apreensão de explosivos, granadas, nesta quarta-feira. Sabe quantas, Denise? 48 granadas foram apreendidas na zona norte do Rio de Janeiro. Está sendo considerado a maior apreensão dessa década e dos últimos 15 anos. Nós tivemos também uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para desarticular uma quadrilha que fazia, sabe o que, Denise? Traficava armas, é claro, de fogo, dentro de aparelhos de televisão. O aparelho de televisão era aberto, era desmontado lá no Paraná, as armas eram colocadas dentro do aparelho de TV, estou imaginando que deve ser ainda aparelho de tubo de imagem, né, Denise? É isso que eu estava imaginando, as mais finas agora, não tem muita condição, não é? E aí esse material bélico, essas armas, elas eram trazidas aqui para o Rio de Janeiro. Dos 14 procurados, 11 já foram presos pela Polícia do Rio de Janeiro nessa grande operação, que tem a colaboração, a contribuição também da Polícia Civil lá do Paraná. Tá com o tanque cheio, Denise? Não. Amanhã não. Vai subir de novo, hein? Não está, eu devo encher hoje. Vai subir de novo. Mas aí passa para a refinaria até chegar, né? Viga, leva uns 2 dias. Não sei não, Denise. Na hora de subir é rapidinho, viu? Mas na hora de cair, eu nunca vejo. Quanto é que tá o litro, mais ou menos, aí em São Paulo? 4,40 por aí. 4,40? Acho que eu vou me mudar para São Paulo. Aqui já tá 5,10, Denise. 50. Você tem que pesquisar muito, porque muda muito de lugar para outro, viu, Iga? Mas não é batizada não, né? Não, a batizada aí vai bem mais barata. Quando o milagre é muito grande, a gente desconfia, né? Tem muito posto que vende gasolina batizada aqui em São Paulo, tem as denúncias, demora para ter uma ação efetiva. 5,10 por aqui na média, viu, Denise? Nossa, Viga, muito caro. Exatamente. Está muito acima daqui de São Paulo. Mas eu tô falando 5,10 porque eu tô pegando as bordas, os extremos, né? Mas em média, minha cara Denise, você abastece por 5 e alguma coisa. Tá difícil, tá complicado. E olha que o ICMS daqui diminuiu, né, Denise? Posso te dar uma notícia nova, Denise? Pode. Sabe que o Rio de Janeiro está trôpego financeiramente, né, do ponto de vista fiscal, desde o ano retrasado, desde a Olimpíada. Passou uma bicicleta aqui, eu tomei um susto, estava ligado, porque essa história de bicicleta, passando perto de você, com o celular exposto, é sempre um risco, né, Denise? Estamos de olho aqui, Viga. Qualquer coisa a gente avisa aí, ó, Viga, sai correndo. Muito obrigado pela deferência. Mas você sabe que o Rio de Janeiro começou com uma perspectiva de déficit fiscal da ordem de 10 bilhões de reais. Mas se tem alguém que está soltando fogos, comemorando, fazendo pirotecnia, é o governador Pezão, com a alta do dólar, não sei como é que está o dólar hoje, e a cotação do barril do petróleo no mercado internacional. É que quando eles foram fazer o orçamento, né, fazer a perspectiva orçamentária, provisionar um orçamento para esse ano de 2018, eles trabalhavam com um câmbio da ordem de R$ 3,20 e com o barril do petróleo na casa de 60, 65 dólares. E esses patamares estão muito maiores agora, né, Denise? O sarrafo está muito mais alto. Então, nesse momento, essa só a Jovem Pan tem, tá, Denise? Anota no seu caderninho, por gentileza. Fala aí. No seu computador. Nesse momento, o déficit, que era para ser de 10 bilhões de reais, já baixou para 3 bilhões de reais. E existe a perspectiva de o Rio de Janeiro tirar literalmente a corda do pescoço no final do ano, caso essas variáveis continuem nesse patamar de agora, o dólar mais perto de 4, o barril 70 para 80 dólares, fechar no 0 a 0, sem déficit, algo que não acontece há muito tempo, viu, Denise? Nossa, seria um reforço e tanto, né, Viga? Já conseguiram colocar em ordem os salários e aposentadorias?
Sim, já está em ordem, mas é uma ordem bagunçada, né, Denise? Porque se você paga o salário do servidor no 10º dia útil de cada mês, está longe de ser o melhor dos mundos, não é isso, Denise? 10º dia útil dá mais ou menos para o dia 14, dia 15, enfim. Não é aquele salário fracionado que recebe uma parte no dia 5 ou no dia 20. Não, estou falando do salário mesmo. O servidor público está recebendo lá pelo dia 14, dia 15 de cada mês. Agora, por que o Rio de Janeiro chegou a essa situação, Denise? Por conta de quê? Corrupção. Muita roubalheira. Além da perda dos royalties do petróleo, naquela fase do petróleo barato, acabou cortando um pouco do que eles tinham de segurança financeira, e aí expôs mais ainda os efeitos da corrupção, e corrupção pesada, né, Viga, como a operação de hoje mostrou mais uma vez, né? Operação Ressonância, viu, Denise? Uma espécie de desdobramento da fatura exposta, que era aquela que já tinha mostrado as fraudes do grupo de Cabral e companhia aí. Nós temos todo o organograma dos componentes e tem duas peças-chave aí. Sérgio Corte, que foi secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral, e o tal do Miguel Skin, da Oscar Skin, né? O Miguel Skin está um pouco embaixo, verdinho, não é isso, Denise? Isso. Pois bem, ele era o dono, vamos dizer assim, o dono Deixa eu avisar os nossos ouvintes, se quiserem acompanhar, nós temos todo esse mapa aí da corrupção com a transmissão nossa, com imagem pelo YouTube, pelo Facebook. Prossiga aí, Viga. Pois é, já esqueci. Então, nós temos um organograma para você que está nos ouvindo aí no Brasil e em todo o mundo, e que mostra como era intrincado, complexo e como é que era a relação entre essas pessoas. Os cabeças do esquema eram o ex-governador Sérgio Cabral Filho e o ex-secretário Sérgio Corte, que só está solto graças a uma decisão de quem? Sabe de quem? De quem, Denise? Gilmar Mendes. De quem? O laxante nacional, né? O laxante brasileiro, o GM, o Gilmar Mendes. Embaixo desses dois estava o verdadeiro dono da saúde do Rio de Janeiro. Alguém deve estar perguntando, mas esse cara tá maluco? Não tô não. Ele era que loteava toda a área da saúde do Rio de Janeiro, Miguel Skin, dono da Oscar Skin. Ou seja, se você era uma empresa aí, fornecedora de material médico hospitalar, para entrar nas concorrências, nas licitações, tinha que pedir bênção para o Oscar Skin. Pagava uma propina, sabe de quanto, Denise? De 13% a 40% do valor do contrato. De 96 a 2017, segundo os procuradores responsáveis por essa investigação, as fraudes foram milionárias. Contratações super e sobrefaturadas, contratação de equipamento hospitalar, de prótese sem necessidade, sem aquilo que realmente era demandado pela população. E prótese superfaturada, né, Viga? Esse que é o problema também. Exatamente. E o que chama a atenção também, Denise, é o fato do desleixo e a apropriação do dinheiro público. Eles compraram, né, através dessa manipulação das licitações, mais camas do que havia leitos disponíveis no INTO, Hospital de Traumato Ortopedia, e também nos hospitais do Rio de Janeiro. Para que você tenha uma ideia, Denise, próteses fornecidas, e eu vou entrar num ponto novo dessa história, tá? Pela multinacional Philips, foram contratadas sem qualquer tipo de critério. Foram contratadas à mercê do esquema de corrupção e sem levar em consideração a necessidade das pessoas que precisam de uma prótese de fêmur, de joelho, de braço, de qualquer outro osso do corpo. Muitas dessas próteses, inclusive, perderam prazo de validade e foram queimadas, foram incineradas. E a grande novidade, na minha avaliação, viu, Denise, na operação desta quarta-feira, a ressonância, é que chegou ao esquema na sua origem, ou seja, os produtores, os fabricantes de material médico hospitalar, e faziam parte desse conluio, desse cartel. E eles aceitavam pagar de 13% a 40% de propina para o Miguel Skin, dono da saúde do Rio de Janeiro, para fornecer equipamentos de ressonância magnética, equipamentos para qualquer outro tipo de exame, as próteses em geral. E aí as investigações chegaram a grandes empresas estrangeiras, Philips, a Johnson, GE, a General Electric. Teve operações aqui em São Paulo também hoje, né? Exatamente. Dos 22 mandados de prisão, Denise, só 2 não foram cumpridos. São pessoas que estão fora do Brasil. Agora, os mais de 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na Operação Ressonância. Eu vou trazer aqui para você o procurador Felipe Bogado, que disse o seguinte: o que está chamando muita atenção, primeiro,
que essas empresas multinacionais, GE, Johnson & Johnson e Philips, sempre prezaram por investimentos na área de governança, de compliance, pelas boas práticas, pelo menos publicamente. Mas aqui no Rio de Janeiro entraram no esquema, entraram no conluio. E um detalhe importante, a Lava Jato já tem o quê? 3, 4 anos de vida, né, Denise? Segundo o Felipe Bogado, o esquema de cartel para a saúde do Rio de Janeiro continua vigorando até hoje. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Sim, esse esquema, na verdade, está vigorando até a atualidade. A gente tem indícios de que há ainda em curso hoje no INTO a pressão para que determinadas empresas paguem propina para os funcionários públicos, sob pena de não receberem os empenhos de produtos muitas vezes já entregues. Então, na verdade, é um esquema que vem desde lá da década de 90, mas que ainda hoje a gente vê presente no INTO. E como é que funcionava a participação das multinacionais que apareceram agora como novidade, entre aspas, nesse esquema de pagamento de propina, pagar contratos no INTO da Secretaria Estadual? As multinacionais, elas participaram na medida em que elas só conseguiam vender desde que fossem cartelizadas, desde que pagassem as altas comissões ao Oscar Skin. Na verdade, era uma apropriação privada da Oscar Skin, através do Miguel Skin e seus funcionários, que somente permitiam a venda de produtos das mais variadas empresas, das grandes fornecedoras de equipamentos, caso fossem pagas aquelas comissões altíssimas que a Oscar Skin cobrava. Então, o procurador Felipe Bogado, então funcionava assim. Você é sócia de algum clube, Denise? Sou. Você já pagou joia para entrar em um clube ou não? Não, meu pai pagou, eu fiquei de herança com o clube. Sim, mas é uma grana violenta, né? Então... Não era tanto não, mas eu conheço como é que é o esquema, é caríssimo. Eles tinham que pagar também para entrar, é isso? Pagavam a joia, eu estou chamando de joia, mas é uma espécie de pedágio. É a propina inicial, né? Para entrar no clube do Oscar Skin, né? Do Miguel Skin, dono da Oscar Skin, que dominava a área de saúde do Rio de Janeiro. Essa propina era de 13%, a joia, o pedágio. Depois, se ganhasse o contrato, inclusive intermediado pela Oscar Skin ou pelo Miguel Skin, eles tinham que pagar 40% de propina em cima desse contrato. Ou seja, não é possível, né, que essas instituições, essas multinacionais que têm suas regras de governança, de compliance, não tinham conhecimento. Inclusive... Viga, parte da investigação avançou por causa das informações que foram passadas de um funcionário, que ele detectou as operações que estavam sendo fraudadas, ele comunicou ao grupo, avisou a área de compliance que deveria cuidar para que não acontecesse esse tipo de desvio de recursos, de superfaturamento, ninguém deu importância, ele resolveu entregar de fato a operação toda, porque é absurdo, né, Viga? Estão estimando aí o desvio de 1 bilhão e 200 milhões de reais na área de saúde, a gente sabendo a precariedade do atendimento médico que nós temos aqui no Brasil, serviço público, Rio de Janeiro, pessoas morrendo à espera de cirurgias, à espera de tratamento, de remédio, e eles desviaram 1 bilhão e 200. Isso é só a ponta do iceberg, tá, Denise? Que a conta de 1 bilhão e 200 milhões vai fazer de trás para frente. Na prática mesmo, de desvio, foram 600 milhões de reais. Mas como tem o dano moral também, né? Eles estão colocando o dobro disso. Por isso fala-se 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas como o esquema vigorava desde 1996 até os dias atuais, 1 bilhão e 200 milhões, que é muito dinheiro, parece ser uma ninharia em cima de tudo que foi feito por esse grupo aqui na área da saúde do Rio de Janeiro. E um detalhe importante, viu, Denise? Esse funcionário da Philips, que delatou todo o esquema para a cúpula da empresa, sabe o que aconteceu com ele? Pé no DRE, foi mandado embora, Denise. Ele merece ser contratado imediatamente em qualquer corporação, desde que sejam corporações que trabalham honestamente, né, Viga? Mas vamos ver até onde vai toda essa história do Rio de Janeiro e dinheiro aí desviado, que depois virava joias para Adriana Anselmo, casa em Mangaratiba. Já que falamos em joia, viagens para Paris, não é? Já que falamos em joia, né, tem outras joias também na história aí, no contexto, enfim, aquela bela coleção de Adriana Anselmo, lamentável. Né? Que está em casa cuidando das crianças, né? Cuidando das crianças, porque as crianças não podem ficar sem pai e mãe, então tem que ter alguém presente. Aí ela saiu do apartamento dela no Leblon de mais de 10 milhões de reais e foi para uma cobertura mais modesta, segundo os advogados do Jardim Botânico, que custa 6 milhões de reais. Estou até com pena, viu, Denise? Eu também, viu, Viga? Mas é isso, então. Para fechar, sabe quantas mil pessoas hoje estão na fila no Instituto de Traumato-Ortopedia à espera de uma prótese, de uma cirurgia? Diga aí, Viga. Mais de 15 mil, Denise. Boa tarde. É o que eu falava. Boa tarde.